Tudo bem? Na bênção? Glória a Deus por esse domingo de Natal. Muita gente viajando, né? Comparado com o domingo passado aí, quando teve nossa festa aí, todo mundo lotando aqui. Hoje já tem o povo, cada um num canto, os que estão aí indo para a praia. Eu gosto quando o pessoal vai para a praia, porque o trânsito de São Paulo fica bom, né? Então, vai congestionar lá no Guarujá, tá beleza, né? Mas nós estamos aqui, como sempre, como igreja, celebrando o Natal juntos e o Ano Novo juntos, culto à virada, como foi colocado. Nosso momento de comunhão, de fogos e de oração sobre o que Deus vai fazer para o ano que vem. Então, sempre tenho isso em perspectiva. Você está vencendo uma etapa, você está mudando de estação, você está começando um novo ciclo, e isso sempre é uma oportunidade. É sempre uma oportunidade. Não muda nada em termos de temperatura, em termos de clima, não muda nada em termos de ambiente, mas tem uma outra coisa espiritual acontecendo, tem um outro ambiente que não é físico, que está começando, e essa é uma oportunidade na sua vida. Então não perca essa oportunidade de melhorar, de fazer diferente. E eu queria lembrar o porquê disso justamente nesse nosso culto de Natal, 24, esse ano caiu no domingo, então à noite você provavelmente vai estar com a sua família, comendo aí a ceia de Natal. Aqui no Brasil a gente fala do peru, do Chester, que é uma coisa importada do Thanksgiving dos americanos lá, né? Eles comemoram isso em novembro, na verdade. Mas tem a tradição de nos reunirmos, tem a tradição de trocar presentes, tradição, como a minha família da linha judia não tem essa tradição de trocar presentes, mas vai ter lá o amigo oculto, o inimigo oculto, tem um nome diferente aí, como é que é? O ladrão. Amigo ladrão. Então, isso é uma tradição da Páscoa, né? O amigo ladrão deve ser o cara da cruz lá, né? De qualquer jeito, você tem um processional, um ritual a fazer no Natal. E depois vai ter outro no Ano Novo, que aí é próspero Ano Novo, vai para a praia de novo, vai para o mar, o pessoal vai pular as ondas, se veste de branco, fogos de artifício, vamos ter aqui também. Tradições. Uma tradição que é cristã, porque afinal de contas estamos comemorando o nascimento de Jesus, que permeia o mundo inteiro, cristãos e não cristãos. Afinal de contas, 31 de dezembro é 2024, e é 2024 no mundo inteiro. E é 2024 porque marca a época do nascimento de Jesus. Nós sabemos que Jesus não nasceu 25 de dezembro. Sabemos que também não nasceu no ano zero. Então não faz 2024 anos que Jesus nasceu. Essas datas são muito imprecisas. E aí nem dá para conversar muito aqui, mas eu já estudei isso um tempo atrás. Aliás, quando eu fiz faculdade de engenharia, tinha essa matéria de astronomia. E aí o professor falava sobre os elementos, os céus e tudo aquilo que envolve a nossa datação de tempo, que tem a ver com os astros. Então, como você sabe, nós temos um dia de 24 horas, porque a Terra gira em torno de si mesma em 24 horas aproximadamente. Então, é uma rotação em torno do seu eixo. Só que, eu até pensei em trazer aqui, mas depois o pessoal ia reclamar da ciência demais, né? Eu estou sempre falando muito dessas coisas, já que eu também estudei física. A Terra, ela não está em pé no seu eixo vertical em relação ao Sol. Então ela não gira em torno de um eixo vertical. Você imagina aqui uma laranja, né? E ela girando. E o polo norte lá, ou como disse, aquela pontinha onde vai o caminho, vai prender na árvore, e o polo do sul embaixo. Então você sabe bem o que é norte e sul ali, e aquilo lá gira em torno de si mesmo. Só que a Terra, ela não está girando na vertical. Ela está inclinada. Existe um ângulo de quase 25 graus
de inclinação da Terra em relação ao seu eixo. Então, ela gira em torno do Sol inclinada. Como ela gira em torno do Sol inclinada, tem um lado, que é o lado norte, está um pouquinho mais longe do que o lado sul. Certo? E como o Sol não está no centro, é uma elipse, ele não é uma circunferência em torno do qual a Terra gira, é uma elipse, que é uma circunferência mais abaulada, o Sol está num dos focos dessa elipse, que tem mais ou menos 50 milhões de quilômetros de distância da Terra para o Sol. E uns 5 milhões, mais ou menos, de quilômetros de diferença seria o centro, se fosse uma circunferência, ou do foco da elipse. Então, ela é um pouquinho abaulada. Isso significa que, quando a Terra está mais perto do Sol, na sua translação, que o pessoal chama isso de periélio, hélio é a palavra grega para Sol, né? Hélios, e peri de próximo. Então, o mais próximo do Sol, ela está com o lado norte mais longe do Sol do que o lado sul. Porque ela gira assim, né? Então, isso faz com que aqui no hemisfério sul, o nosso verão seja mais quente do que no hemisfério norte. Porque quando ela está perto do Sol de um lado aqui, que é o lado do hemisfério sul, esse hemisfério sul está mais quente. Quando ela está do outro lado, com o hemisfério norte, ela está no outro polo da elipse, mais longe. Então, o hemisfério norte fica mais quente. Isso cria as estações do ano, né? Então, quando está bem perto, é o verão no hemisfério que está inclinado para aquela terra, para aquela posição, e é inverno na outra. E do outro ponto da elipse é o contrário. O verão fica embaixo, o inverno fica em cima. Por que isso é importante? O que tem a ver isso com o Natal, né? Tem a ver que essa translação faz com que o Sol, e aqui vamos pensar, você aqui olhando o Sol, né? Na verdade, parece que a Terra está fixa e é o Sol que está girando, né? Todo dia ele nasce no leste, morre no oeste. Se ele fosse realmente perpendicular à Terra, ele nasceria, vamos ver aqui assim, é mais ou menos, acho que é lá, né? Leste, oeste, faz assim. Então, ele nasceria ali, subiria na perpendicular e desceria ali. Só que ao longo do ano, ele é abaulado para a região norte. Então, ele desce, ele nasce assim e faz assim, ó. Reparou isso aí já? Por isso que, quando você constrói a sua casa, a face norte é a de maior insolação. Porque o Sol não vai assim a pino, ele vai deitado. E ele oscila. Tem uma época do ano que ele está bem baixinho, oscilando, e outra época do ano que ele está bem para cima. Essas oscilações são os trópicos. Então, ele está perpendicular no trópico de Câncer, lá no hemisfério norte, e perpendicular no trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, exatamente onde passa São Paulo, onde está São Paulo. O trópico de Capricórnio passa aqui pela nossa cidade. O que significa isso? Significa que em duas épocas do ano, em junho e em dezembro, ele está no máximo ou no mínimo desse movimento. E isso é chamado solstício. Solstício de verão, solstício de inverno. 21 de dezembro, passou aqui agora, solstício de verão. Isto significa que o dia ele está no comprimento máximo em relação à noite. Não é 12 horas, 12 horas. Mais luz, menos luz. E no hemisfério norte, ao contrário, o dia está no comprimento mínimo. Então, você já reparou, né, por isso tem horário de verão, que quando vai chegando no verão, demora mais para o sol se pôr. O dia fica mais comprido. E quando vai chegando no inverno, o dia fica mais curto. Se você for para o Polo Norte, quando for verão no hemisfério norte, o dia nunca se põe. Então, você tem no Polo Norte luz 24 horas. No Polo Sul, a mesma coisa. Tem noite 24 horas. E o momento em que o Sol para de diminuir e começa a crescer é o solstício
de inverno. Por que isso é importante? Porque os antigos, eles conseguiam mensurar essas coisas na astronomia, olhando os astros, eles marcavam essas datas, e o solstício de inverno, que é o 21 de dezembro, marca o momento em que o Sol começa a aumentar o seu tamanho no dia. E há uma festa feita para isso, que comemora o nascimento do Sol. O Sol está crescendo, o Sol está ocupando mais espaço, existe mais vida, existe mais luz. E aí, eu não sei você, eu gosto de mais luz do que de mais trevas. Então, morar lá no hemisfério norte, em que o sol começa a aparecer às 10 da manhã e 4 da tarde está escuro, é estranho, é deprimente. Então você vai lá para mais perto, sei lá, Inglaterra, Escócia para cima ali, é complicado. O dia não... E por outro lado, quando chega no verão, 10 da noite, está sol. E é engraçado, porque chega às 5, 6 da tarde e você está trabalhando, parece que ainda tem muito trabalho e já está na hora de ir embora. Então fica um tempinho com muita luz, tempinho com pouca luz. Nós estamos aqui no Brasil, é mais temperado, e obviamente no Equador é meio a meio. E, só para acabar a astronomia aqui, na primavera e no outono, tem o equinócio, que é justamente quando os dias são iguais. Então, no começo da primavera e no começo do outono, é 12 horas para um lado, 12 horas para o outro. Então, o Sol faz esse movimento ao longo do ano. Os antigos perceberam isso. E os antigos que eu digo são os sumérios, os babilônicos, os egípcios, que é onde a nossa civilização humana mais se desenvolveu, e também os chineses e os hindus, lá do outro lado, que a gente conhece menos, mas também fez a mesma coisa. Então, estou falando de 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. Eles começam a perceber essas coisas e a adorar esses elementos. Então, se há alguma coisa que as pessoas adoravam como deuses, era o Sol e a Lua. Todas as grandes religiões têm elementos de Sol e Lua. Por quê? Porque o Sol significa vida e a Lua rege os regimes de marés, os regimes de plantação, os melhores momentos para fazer as coisas e, obviamente, a iluminação à noite aí. Então, em todo lugar, Sol e Lua são importantes. É o Deus Sol. Também Israel é importante. Agora, Israel adora um Deus invisível, que não muda, que não tem sombra de variação, que não está com os ciclos. Está sempre igual. Então a Bíblia é muito clara em condenar o culto aos elementos. Se for lá para a filosofia, você colocar terra, água, ar, fogo, são os elementos que em qualquer filosofia embasam a maneira da pessoa enxergar como que funciona o mundo e como é que se relaciona com Deus. Esses rudimentos, esses elementos, eles estão presentes em quase todas as religiões, onde o fogo, ele é purificador, como é na religião judaica. Você sacrifica um animal queimando, aquele fogo purifica. Onde luz é identificado com coisa boa, treva é identificado com coisa ruim, que é exatamente também como está na religião judaica. Então, eu não estou dizendo que isso está errado, porque os princípios da Bíblia são exatamente os mesmos. Falamos de água, que é purificação. Você se batiza, você imerge e emerge, como foi, até apareceu a letra aí, gostei do imerge. Você mergulha, morre e levanta, sai. Existem banhos rituais. Os judeus faziam muito isso, para limpar o corpo. Porque quando ele era impuro, tinha que tomar um banho. Aliás, no Natal eles sempre falam essas coisas, né? José e Maria estavam indo para Belém para fazer um recenseamento. O imperador romano resolveu ver quanto tinha em todo lugar
de gente no império dele, que era um dos momentos, ainda não era um auge, né, demorou uns 100 anos mais, mas era um momento do império estar muito grande e forte e dar a volta em todo o mar Mediterrâneo. Então, os romanos conseguiram dominar toda aquela região. Tanto é que o mar Mediterrâneo quer dizer entre terras, né, porque é como se fosse um grande lago. Para os romanos, eles chamavam de Mare Nostrum, quer dizer, o nosso mar, porque tinha toda a Europa por cima, para vocês, né, toda a Europa por cima, tinha aqui o Oriente Médio por baixo, a África, o norte da África, e juntava a Europa. Tudo era Império Romano. Então, quanta gente tem aí? Faz o recenseamento. Como é que faz o recenseamento? Cada um volta na sua casa, que não tinha certidão de identidade, não tinha igreja lá com cartório, era um negócio meio complexo para saber as pessoas. Então, volta para o lugar onde você nasceu, casa do seu pai, casa da sua mãe, faz a genealogia. Então, José e Maria, que eram de Belém, uma cidadezinha que fica grudadinha em Jerusalém, uns 15 quilômetros de Jerusalém hoje, bem pertinho, tinham que voltar para lá e moravam em Nazaré, estava mais para o norte. Então, é a viagem do burrinho, que nós estamos comemorando esses dias aqui. Eles chegam em Belém, Maria grávida, não tem lugar para ficar. Quando eu via isso, dá assim, poxa, eu fui para Brasília há uns 3 semanas atrás. Deu um problema no meu voo. Não deu problema no meu voo, deu problema comigo, né? Eu perdi o voo. Eu cheguei no aeroporto, não dava para pegar o avião. Falei, bom, vai para o próximo. O próximo era 9h30, 10 da noite. Então eu cheguei às 11h30 lá em Brasília. Fui ver o negócio do hotel. Minha reserva não estava feita. Então eu estava 11h30 no aeroporto de Brasília. Onde eu vou dormir? Se fosse alguns anos atrás, essa pergunta ia ser mais difícil de ser respondida. Você ia ter que pegar um carro, ir no hotel, perguntar, e bater de porta em porta. Tem lugar aí, tem lugar aí, tem lugar aí. E eu sou velho o suficiente para ter vivido isso. De ter que ir de porta em porta. Aliás, na minha lua de mel, nós fomos para os Estados Unidos, imagina só, recém-casado com a Leni. Tudo carésimo, né? O dólar lá nas alturas, nós sem dinheiro nenhum, economizando todo o dinheiro. Nós chegamos na lua de mel, em Miami, e eu descobri que os americanos são bem rígidos no negócio do hotel lá, porque você começa às 2 da tarde, a diária começa às 2 da tarde. Nós chegamos às 7 da manhã, no aeroporto, madrugada e tal. 7 da manhã chega lá no hotel, lá no Howard Johnson. Nunca esqueci aquele hotel. Primeiro dia da lua de mel, ela falou, ó, só às 2 da tarde. E nós aqui morrendo de sono, imagina você, festa de casamento, noite de núpcias, não sei o quê, pega um avião, chega lá, está morrendo de sono e não pode entrar no quarto. Tem que esperar 2 da tarde. Eu falei, Eli, vamos fazer o seguinte, vamos dormir na praia. Nunca tinha ido lá, mas naquela época eu era bem mochileiro mesmo, eu dormia na praia direto, não tinha nenhum problema. Fazia camping em tudo quanto é lugar por aqui, falei, vamos dormir na praia. Fomos para Miami Beach, onde hoje é o Ocean Drive, é o agito do agito. Naquela época não era, estava meio vazio tudo lá. Estacionamos o carro na rua, pegamos umas toalhas, cobrimos o chão, areia, dormimos na praia. Para entrar no hotel. Para não pagar uma diária a mais, porque se fosse entrar de manhãzinha, tinha que pagar quando tinha mais lá, né? Pagar não está no nosso dicionário. Da Leni, então, ela nem sabe o que é essa palavra. Gastar dinheiro, não. Fomos para Kissimmee, que fica lá em Orlando. Todo os Estados Unidos vai para Disney lá. Então, assim, tem uma rua de alguns quilômetros só de hotel, um do lado do outro. Tum, 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 tum. Chegamos no hotel, 1 da manhã.
Não tem reserva, não tem nada, tem aquele hotel, entramos lá, $20 a diária. Tá bom, né? Tá barato demais, né? Naquela época não era tão assim, né? Já faz 30 anos aí, e já era outro preço, mas era barato. Vamos ficar nesse hotel. Ela falou, não, eu quero ver primeiro o quarto. Eu falei, tá bom, então vai ver o quarto. Olhou, falou, ó, o outro hotel do lado lá é R$19,80, vamos olhar lá? Vamos olhar lá. Aí eu quero ver o quarto. Foi lá olhar o quarto e tal. Ó, do outro lado lá tem um hotel que está falando 19. Falei, Leni, 1h da manhã. Te dou $1. Vamos entrar nesse aqui. Mal sabia eu o que me esperava na vida, né? Hoje eu estou acostumado, eu não compro o que eu quero, eu compro o que ela gosta, está lindo, né? Escolhi esse negócio, quanto custa? Não. Paulo André conhece bem essa história também. Mãe, esse negócio aqui, quanto custa? Não. Mas é bom? Não. José e Maria, Belém, não estavam nessa situação. Não tinham aqui Kissimmee Avenue lá, com um monte de hotel, que ele falou, onde é que eu vou ficar? Belém era uma vila de, no máximo, 400 pessoas. É um lugarzinho pequeno, portanto, um lugar de 400 pessoas não tem hotel. Muito menos há 2000 anos atrás. Tinha que ficar na casa de alguém. E todo mundo estava viajando por conta do recenseamento. Então tinha mais gente do que o normal. Eles não devem ter passado um zap, nem feito mandado um e-mail dizendo, estamos indo aí. Como é que se sabia que cada um ia ou não ia? E tem outro aspecto que esse eu nunca tinha pensado e ouvi recentemente. Maria estava grávida, estava para dar à luz. Quando uma mulher dá à luz, como vocês devem bem saber, existe um banho de sangue, né? Placenta, parto, era um parto natural. Quando uma mulher tem o fluxo de sangue, ela se torna impura aos olhos da lei. Então, toda a menstruação e todo o parto, ela tem que ser resguardada. E algumas pessoas até usavam antigamente essa palavra de resguardo. Por quê? Porque ela está impura, tem que se purificar, banho ritual. E isso demora alguns dias, às vezes 40 dias, de resguardo. Imagina se você põe dentro da sua casa, no dia de Natal, na festa, no recenseamento e tudo mais lá, uma pessoa que, dá um exemplo nosso aqui, tá? Você chama para sua casa para dormir no dia de Natal, uma pessoa que está com Covid transmitindo. Ninguém mais pode entrar na casa. Você tem que ficar lá isolado. Então, não tinha lugar para Maria. O pessoal falou, não, aqui não. Porque se entrar aqui, ninguém mais entra. E nós estamos aqui. Então, não é que a Maria foi parar na manjedoura porque todo mundo era malvado e só tinha sobrado a manjedoura. Sobrou um lugar onde ninguém se contaminava. Numa casa de alguém que eles conheciam. Então, é muito bonitinho ver o presépio. Hoje em dia, a gente nem vê mais presépio. Vamos falar sobre isso aqui. Mas o que está por trás daquela história é uma realidade humana, religiosa, tradicional. E por trás dessa humanidade, um homem e uma mulher, pobres, simples, humildes, numa vila na esquina do mundo, de 400 pessoas, numa manjedoura. Eu tive esse ano a oportunidade de ir lá em Belém. Mas até gravei um videozinho, o pessoal me manda esse cartão de Natal, eu mando lá o videozinho lá. Porque ali tem uma igreja mais ou menos nova, assim, não é 1000 anos atrás, onde justamente os pastores receberam a notícia dos anjos. Então, não sei se naquele lugar, mas não deve errar por alguns quilômetros, porque foi ali. Você vai em Belém, Jesus nasceu em Belém. Se é naquela cova que eles estão dizendo, se é mais para a esquerda ou para a direita, vai saber. Mas foi ali. E você vê a planície, você vê o lugar onde os pastores até hoje
cuidam das ovelhas, você vê o céu. E aquela igreja está ali. É uma igreja com uma decoração assim bem acústica. Então você entra, o som ecoa. Eu até cantei uma música lá, fiz um solo ali. E aqui está escrito: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, ou aos homens a quem Ele quer bem. E esta é a mensagem do Natal, desse jeito tão despretensioso, nesse lugar tão improvável, e numa situação tão de vida. Foi 25 de dezembro? Com certeza não foi. Até porque se você fizer as contas do pouco que a Bíblia fala sobre quando Jesus morreu, que era 33 anos e meio, tem um mês, e ele morreu na Páscoa, então você sabe quando ele morreu. Se você trouxer 33 anos e meio para trás, não vai dar dezembro. Provavelmente vai dar agosto, setembro. 6 meses depois, ou antes da própria Páscoa. Então, não foi 25 de dezembro. Por que nós comemoramos 25 de dezembro? Porque é solstício de inverno no hemisfério norte. E porque no solstício de inverno existe uma festa que todos os povos faziam e que o sol está nascendo. E o Deus Sol é um Deus que é comemorado por todos. E por que o cristão virou Natal 25 de dezembro? Porque o Deus Sol era o Deus da devoção do exército romano. Os romanos tinham um panteão de deuses. Todos os nomes, se você olhar os meses do ano, e se você olhar os dias da semana, são todos dedicados a planetas. Então, março vem de Martes. Aliás, em espanhol, terça-feira é Martes, que é o deus da guerra, Marte. E é o planeta. Júpiter é Zeus, é o grande deus. Dos gregos Zeus, para os romanos Júpiter. Saturno é outro deus. E Saturno tem uma festa em que todos podem ser iguais, em que o escravo é igual ao patrão, em que o pobre é igual ao rico. Existe uma certa liberdade na festa de Saturno, que era uma festa, história comprida, que os romanos instituíram para dar uma acalmada no povo e nos que estavam sofrendo muito, num momento muito difícil lá de carestia e fome. E essa festa de Saturno é chamada Saturnália. E ela é no solstício de inverno. Então, 5 dias em que eles serviam frutas, em que eles penduravam presentes nas árvores, enfeitavam as árvores, e tudo aquilo que a gente faz no Natal aqui, começa lá. Então, para aqueles mais neusitioca aí, tudo isso vem daí. Não tem nada de cristão no 25 de dezembro, na árvore de Natal, no dar presentes, no panetone. Nada de cristão. São festas pagãs que deram origem a tudo isso. Então nós não devemos fazer nada desse negócio? Ainda tem coisas piores, tem as guirlandas, aquelas coisas. Não sei quem faz isso hoje, né, que eu não vejo mais, mas pendurava na porta, aquela guirlanda verde, aquilo tudo lá é celta, escocês, culto a deuses que não tem nada a ver com Deus, nosso Deus aqui. E o Constantino, que foi o imperador que realmente introduziu o cristianismo como religião principal do Império Romano, ele era soldado e exército. Ele tinha, eram 4. Diocleciano foi o último imperador não cristão, que perseguiu demais os cristãos. O Diocleciano era da Dalmácia, da Croácia. Tive lá uns anos atrás, no lugar onde a cidade que ele criou ali, fantástica, muito legal. Ele deixou 4 no lugar dele, que brigavam entre si. Então, Constantino teve que lutar contra os outros exércitos para poder se afirmar como o imperador. E nessa luta, ele tinha o apoio dos cristãos, que já eram grande em número. Estou falando de 320, 330
depois de Cristo. Então tinha muito cristão no Império Romano. E ele percebeu que todos os outros imperadores e os líderes eram contra os cristãos. Ele falou, vou me aliar com esse povo. E diz a história que ele teve um sonho que tinha uma cruz. Ele falou, sobre esse signo você vencerá. Então ele colocou a cruz no escudo do exército que ele teve e teve a vitória. Muita gente disse que Constantino nunca foi cristão para valer. Provavelmente não mesmo, porque ele foi um político que pegou os cristãos como um grande elemento, pegou aquilo a favor dele, continuava fiel aos seus deuses anteriores, não se considerava cristão, mas a mãe dele, que é a Helena, a Santa Helena, essa era realmente crente. E ela bateu. Então ele fez vários concílios para entender a igreja. E ele misturou tudo. E tinha uma festa que os romanos militares não abriam mão, que era justamente a Saturnália. E era o culto ao Deus Sol, que naquele tempo eles chamavam de mitraísmo, Mitra. Solis Invictus, o Sol invencível. Então os soldados militares, eles viviam nisso. Então, o culto chamava-se Natalis Solis Invictus. E o Constantino, em 325, falou, vamos comemorar essa festa cristã. Bota Jesus nessa história e virou o nascimento de Jesus. Que tal, hein? Hoje à noite você vai ficar meio assim quando você olhar o panetone. Oséias 3:1 expressamente diz, não faça como os povos que cozem os seus bolos com uvas passas para comerem nas festas. Oséias 3:1. Então, eu só como panetone de chocolate, uva não. Cultos pagãos. O que nós comemoramos? E por que eu continuo acreditando no Natal? Aqui não tem árvore de Natal, a gente não dá ênfase nessas coisas. Eu nem falei do Papai Noel, né? Porque aí... Se bem que o Santa Claus, lá o São Nicolau, ele era um bispo católico. Então ele era um cara que era da região da Palestina, mas que morava na Turquia, e que ajudava as pessoas, dava os presentinhos e tal. Então ele era um bispo católico. Tem até um começo cristão aí. Mas o negócio de colocar presente debaixo da árvore, isso aí não tem nada de cristianismo. Isso aí é coisa pagã, do pinheiro e daquela história toda lá. E Papai Noel descendo pela chaminé, isso é coisa da Coca-Cola. Coca-Cola não, isso é coisa americana, né? Porque era um duende, era um elfo verde, que desceu a chaminé. A Coca-Cola criou um Papai Noel gordo, de vermelho e branco, não sei porquê. A Coca-Cola resolveu colocar o Papai Noel de vermelho e branco. Gordo, aí é um milagre de Natal, né? Aquele cara passar pela chaminé, né? Nós estamos imersos nessas tradições e nesses rudimentos de filosofias. Eu quero ler com vocês aqui Colossenses capítulo 2. O que nós estamos comemorando? E por que estamos comemorando no 25 aqui, né? Colossenses, essa carta obviamente foi escrita aos cristãos que ficavam em Colossos, uma cidade que Paulo conheceu não tanto, porque não foi diretamente o trabalho dele, mas que ali naquela região ficava Éfeso, e obviamente as igrejas da Grécia, Colossos na Ásia Menor. Paulo escreve a carta aos Colossenses por volta do ano 60, desde Roma, e ele está tentando dar uma consertada naquilo que o pessoal estava já começando a se divergir por conta da influência dos judeus e dos gregos com as suas filosofias e culturas que não eram cristãs. Paulo tinha uma clareza como ninguém tinha do que era cristianismo, do que era Jesus.
e que porque cristianismo não era nem seita judaica, como todos os demais discípulos achavam que era, eles se encontravam judeus, e o cristianismo era judaísmo, e também não era filosofia romana grega, coisa que era a filosofia, era a religião dominante em todo o império, gregos, romanos. Então Paulo sabia que ele estava falando uma coisa nova, que ninguém entendia direito, e ele batia em cima daquilo que era o cristianismo, que para hoje nós é claro. Olha o que ele fala aqui: quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, famosa Laodiceia, que é a região de Éfeso ali, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Então, vocês não me conhecem, eu não estive aí com vocês, mas eu estou batendo e combatendo para preservar aquilo que vocês têm que entender do Evangelho, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Esse texto já é uma pancada, porque ele está falando, para você entender o mistério de Deus, que é Cristo, você tem que estar com o coração consolado, tem que estar em aliança e amor, e cheio da plenitude da inteligência. São três coisas que acompanham a nossa condição de entender Deus. Porque se realmente, se nós estamos falando aqui dessas coisas tão filosóficas, eu falei aqui de solstício, equinócio, afélio, não falei do afélio, né? Periélio. Você pode falar, meu Deus, que não tem nada disso. O fato é que eu estou com fome e eu preciso comer. O fato é que eu estou duro e preciso de um dinheiro. Então, sai do afélio logo aí, vamos para o que interessa. Enquanto você estiver com a sua vida presa nos problemas humanos, você não consegue entender as coisas espirituais. Por isso que a Bíblia fala, que adianta você dizer, vai em paz, aquenta-te, para uma pessoa que está passando fome e está passando frio. Se ela está passando fome e está passando frio, você tem que dar comida e tem que dar roupa. Depois você fala de filosofia. Viva a sua vida. Mostra a sua fé pelas obras. Então Paulo está falando aqui, o seu coração tem que ser consolado, as suas necessidades, as suas marcas, as suas mágoas. Nós oramos aqui hoje, gente que está sangrando por questões familiares, por perdas, gente que está ansiosa e preocupada porque tem que pagar contas. O que eu vou fazer para pagar as contas que eu tenho que fazer? O cartão de crédito já me avisou que está chegando a fatura. Não escapa. E se você está com uma dívida na cabeça, está com uma preocupação, como Paulo fala com a igreja, você fica angustiado. Graças a Deus, faz algum tempo que eu não tenho angústias com as minhas coisas, mas eu tenho angústia com as coisas que eu estou fazendo, que são piores. Então, em vez de eu ter um problema com a minha mulher, com o meu filho, graças a Deus estamos bem, eu fico me preocupando com o filho dos outros, a mulher dos outros, o marido dos outros, que estão em crise. E você fica aquilo na cabeça. E como pastor, tem um monte desse problema chegando, né? Tem sempre alguém em crise. Então Paulo diz que minha angustia são os seus problemas, não os meus. O meu eu já considerei esterco aqui. Agora, a minha angustia é a vida da igreja. Você tem que estar consolado no seu coração. Você tem que estar em aliança, unido em amor, que é um relacionamento de comunhão. Então, a nossa igreja aqui, a igreja que está na família, nós queremos ser família. E nós queremos estar unidos em amor. Para isso, não pode ter 10 mil pessoas. Seria muito legal ir para um culto de 10 anos. O culto domingo passado estava lotado, né? Não cabia ninguém, porque se nós juntarmos de manhã e de noite, não cabe nesse salão. Glória a Deus. E se todo mundo que é do Butantã vier, são 700 pessoas. Aí não cabe mesmo. Mas você conhece os 700? O Ministério Pastoral devia conhecer, né? 700, assim, são 690, sei lá, o Nelson sabe de cor o número aí, cadastrados no SMI.
E todo ano a gente vai lá, quem é esse cara? Está vindo aqui? Tira. Sumiu, mudou, não quer, desistiu, tira. E o novo aqui, conecte-se. Então, olá, Marina, faz a conta aqui. Então, o nosso cadastro é bem fiel. É gente que está realmente aqui vindo e frequentando Pequena Família e Igreja. Mas são 700 quase. Como é que a gente faz para relacionar todos eles? Estamos unidos em amor? Somos funcionais no que fazemos? Você participa de um ministério? Você faz alguma coisa na igreja além de sentar numa cadeira e assistir o culto? Hoje eu não posso nem falar para você que está aí me ouvindo, porque não tem ninguém ouvindo lá do lado agora nesse momento. E hoje a gente não vai ter. Mas tem mais 300 que todo domingo estão ouvindo a gente, de lugares tão distantes quanto Teresina, no Piauí. Hoje tem aqui o Mouzinho e a Mirna aqui, que vieram do Piauí, né? Bênção. E tem o Sidney também e a... eu ia não falar Berenice, mas deixa para lá, vai. Manter a tradição de Natal aqui. Então, temos visitantes que estão aqui. Tem gente de vários lugares do Brasil, até de longe, né? Turminha de Igaraçu lá, que nos acompanha sempre. Relacionamentos que nos mantêm unidos em amor. E além de tudo isso, então, ou seja, nossas necessidades consoladas, nossos relacionamentos fortalecidos e cheios da plenitude da inteligência, que aí é o seu raciocínio, é o seu conhecimento bíblico, é a sua capacidade de compreender as coisas. Tudo isso somado para entender o mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Esse texto está dizendo que se você entender Jesus, você está bem na fita. Porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o seu intercessor, Ele é o advogado da sua vida. Ele é aquele que veio para te salvar. Ele tornou possível a sua relação com Deus. Ele integrou o céu com a terra. Ele restaurou todas as coisas. Uniu em si mesmo e fez a paz. Então o que Jesus fez não tem comparação com nada, com ninguém, com nenhum espaço, com nenhuma cultura, com nenhum problema, com nenhum poder. Ele está acima de todo nome, de todo domínio, de todo poder, todo principado, toda potestade. Nós não conseguimos entender quem é Jesus. E Paulo fala em Efésios 3, quando vocês leem, vocês podem entender a minha compreensão do mistério que me foi revelado. Cristo. Não tem maior segredo, não tem maior mistério escondido pelos séculos do que Jesus. Que se os príncipes desse mundo soubessem, tinham matado. Que se o diabo tivesse entendido, tinha acabado. Que demorou 4.000 anos para vir para a luz. E quando Deus fala lá para a serpente, você vai morder o calcanhar, e o descendente da mulher vai pisar a sua cabeça. Aquela mulher era Eva. A única que não conheceu o pecado. Eva era pura. Adão era puro. Até a queda, eles não eram pecadores. Então uma mulher que não tinha pecado. Maria, uma virgem que concebe o Filho de Deus no seu ventre, sem a semente do homem, sem transmissão do pecado. Então nasce Jesus, numa situação única. Imagino que era para uma adolescente de 16, 17 anos, que era Maria, explicar para todo mundo que ela estava grávida, não era do José, mas era do Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo. O que pensavam os seus familiares? O que pensava o José? O José, quando ele soube daquela minha mulher está grávida, estou fora. Ele ia pular fora. O anjo que chegou falou: fica aí, meu amigo, fica aí, segura essa onda. Não era uma onda simples de segurar, não. Hoje a gente nem pensa no assunto, mas o José teve que aguentar uma barra. Para que esse mistério viesse à luz. Então, eu não tenho tempo aqui, mas em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência.
Se você é cristão, você vai prosperar por causa de Jesus. Eu não me considero uma pessoa burra, longe disso. Minha família me deu um valor de inteligência, que é genético, e de educação, que é hábito. Então eu não tinha a alternativa de não estudar, porque meus pais exigiam estudo. Então eu aprendi a estudar a vida inteira, e sempre fui um bom estudante, sempre tive boas notas, sempre estive nas melhores escolas, tenho uma boa formação. Agora eu tenho a certeza absoluta de que aquilo que eu tenho de resultado da minha carreira, de resultado da minha história, não tem nada a ver com a minha inteligência. Tem a ver com a misericórdia de Deus na minha vida. E de ter feito as coisas absolutamente contrárias à lógica, mas que eram a vontade de Deus, que é a obediência. Então, o meu estágio, quando eu comecei a trabalhar, bateu com a minha viagem para fazer a inauguração da igreja de Avelino Lopes, que vai fazer 40 anos agora, em fevereiro. E nós tínhamos marcado de fazer a viagem e ver a notícia da escola. Você conseguiu um estágio. Naquela época era muito complicado. Estamos falando de 84. Era muito complicado trabalhar. E um professor chegou para mim, no meio da prova, e falou: Paulo, tem uma vaga de estágio que me foi oferecida e eu vou indicar você. Era um tremendo um privilégio. E quando eu fui falar com o cara, tinha que começar a trabalhar, e eu tinha 2 semanas de viagem para o Piauí, numa Caravan marrom. Não era muito fácil para o Piauí naquela época não, né, amorzinho? Não era... Ainda mais para o sul do Piauí, né? E eu fiquei pensando, vou na viagem, fico no estágio. Eu falei, eu vou nessa viagem. Eu vou falar com o meu chefe. Se ele não entender, abro mão do estágio. São decisões que definem prioridades. E aquela prioridade mudou a minha vida. E assim várias, podia listar muitas, que na hora da decisão, você decide por aquilo que é Jesus, por aquilo que é Deus. Então eu não estou maximizando os meus valores, eu estou obedecendo a ordens. E quando você obedece, Deus tem um caminho para você. E ele fala isso porque, continua aqui dizendo, digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Não cai no blá 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 da autoajuda. Eu vou te ativar, você vai ter um código, você vai prosperar. Isto não é o foco de Jesus. Ainda que seja até possível. Tem bastante aqui, eu vou pular aqui. Ele fala assim, versículo 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E para mim esse é o ponto principal dessa manhã aqui. Você tem que tomar cuidado para ninguém te prender por filosofia e vã sutileza. Ideias, que hoje tem um monte delas. O nosso mundo não é cristão, a sociedade é humanista. E os valores que estão te dando na escola, no trabalho, são valores de uma cosmovisão não cristã. Cuidado para você não ser preso por isso. Cuidado para não colocar os fins como meios. Cuidado para não entender Jesus como uma maneira de se dar bem na terra. Porque se nós conhecemos Jesus apenas como a dimensão humana, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque você está do lado do Criador de todo o universo. Você está do lado daquela pessoa que faz sentido cósmico a tudo que existe. E você está usando Ele para poder resolver o seu problema de fluxo de caixa. É muito pequeno. Tradição dos homens, rudimentos do mundo. Quando você vai ver aqui no grego essa palavra, ele fala dos elementos que constituem o mundo. Então volta aqui para fogo, terra, água e ar. Volta aqui para toda a base de todas as religiões que existiam naquela época e que mapeavam os céus e que produziam as festas. Volta aqui pela tradição que faz com que você se sinta bem
Porque sempre foi assim. A Igreja Católica Romana, ela conseguiu, inclusive, dizer, e isso é basilar na Igreja Católica, de que a Bíblia e a tradição têm o mesmo valor. Ou seja, o que está escrito na Bíblia é vontade de Deus, mas a tradição da igreja é tão vontade de Deus quanto a Bíblia. Aí a tradição diz que Maria não apenas foi essa pessoa maravilhosa que foi escolhida, agraciada para ter no seu ventre o Filho de Deus. Maria também teve uma Imaculada Conceição. Maria também foi assunta aos céus. E Maria é a mãe de Deus, não de Jesus, de Deus. E de onde vem essa história? Da tradição. E de onde está a tradição? Das festas e das culturas pagãs. Por que nós estamos nos reunindo aqui no domingo e não no sábado? Se a Bíblia fala que o sábado é o dia do Senhor. Porque domingo é a festa pagã. E o Constantino, espertamente, juntou tudo e falou: vou melhorar aqui a coisa. Vou empurrar mais fácil. Vamos misturar a Saturnália e põe o Natal, e comemora tudo aí. E cria um caldeirão de sincretismo religioso. Então por que a gente não volta para o sábado? Olha o que Paulo fala aqui. Vou pular aqui, tem muito texto legal aqui. Depois eu volto nisso, vai. Mas ele fala no versículo 15: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, quando chegar um chato falando para você: Jesus nasceu no 25 de dezembro, você fala: meu amigo, não interessa, eu escolhi essa data, foi escolher essa data, eu estou celebrando o nascimento de Jesus. E Deus criou todos os dias, não tem nenhum dia que não é de Deus. Ah, você está cultuando a Deus no domingo, deveria ser no sábado. Não, mas se você for olhar o calendário gregoriano, o calendário juliano, hoje não é nem domingo nem sábado, hoje é terça-feira. Isso é uma convenção, porque se fosse uma questão astronômica, de acertar quando que realmente a revolução na Terra aconteceu, nós estamos tudo errado. Jesus nasceu ou 4 anos antes, ou 6 anos depois do que ele nasceu. Porque não tinha um calendário cristão lá dizendo hoje é o ano zero. Essa história tem mais de 1000 anos para chegar a falar: o calendário vai ser esse. Isso é uma convenção. E, irmãos, não interessa a convenção. Ah, eu não posso comer essa comida porque ela foi dedicada para macumba. Sabe o que você faz? Ora. Porque quem fez aquela comida foi Deus, não foi a macumba. E a galinha preta é obra do Criador. Não tem nenhuma diferença da galinha preta para a galinha branca, a não ser a sua cabeça. Tem lá uma obra de macumba na encruzilhada. Eu creio num Deus que santifica todas as coisas. Então eu não vou lá comer a obra da macumba, porque primeiro escandaliza todo mundo. Só de falar isso já sei que vai escandalizar alguns aí. Mas amigo, se eu estiver com fome, não vou passar fome por causa da sua ignorância. É santificado aos ídolos? É santificado aos ídolos. Você sabe quem é o cozinheiro macumbeiro do restaurante que você está comendo? E o que ele está fazendo com a comida que está chegando na sua mesa? Então eu sugiro que você ore antes de comer.
Não fica com vergonha porque está no restaurante. Porque é melhor você orar e abençoar aquele alimento do que ficar ali debaixo daquela maldição. Mas o poder está na tua mão. Nós aqui estamos na Saturnália. O que nós estamos comemorando? Nós estamos comemorando o nascimento de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se vós, pois, estáis mortos com Cristo contra os rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Está mais claro que isso? Você é livre em Deus, e você tem autoridade em Cristo, e o que nós estamos celebrando aqui é muito maior do que história e geografia. Nós estamos celebrando uma realidade espiritual. Eu tenho o dever de não escandalizar o fraco. E o que Paulo fala em Romanos é: se o pequenino lá se escandaliza, não faça. Então, se tiver alguém escandalizado porque tem uma árvore de Natal, eu prefiro não ter árvore de Natal. Mas não porque eu tenho um problema, é porque ele tem um problema. E eu quero orar com vocês aqui agora, porque esse é um dia especial. A Bíblia é incrível, ela não celebra nascimentos. Não é uma questão judaica celebrar o dia em que alguém nasceu. É uma questão mais nossa. E eu fiquei pensando nisso. Nós somos eternos. Deus está celebrando o que vai acontecer. Porque o que é, já foi. E o que há de ser também já foi. Nós estamos no momento de celebrar o que Deus fez por nós. Isto é ceia. E você vai comer e beber o pão e o vinho que celebram o Cristo que nasceu, morreu e ressuscitou. E o importante é que ele ressuscitou. Para ressuscitar, ele tinha que ter morrido. E para morrer, ele tinha que ter nascido. Então, esse é um começo de uma história, mas nós estamos celebrando o fim dela. E nesse momento você pode se alegrar que você é um com Cristo. E que essa igreja, 2000 anos depois, continua celebrando o que Paulo sentiu lá: Jesus em nós, a esperança da nossa glória. Então essa noite com a sua família, pega o panetone, põe a mão no peru que veio do Ações de Graça, né? Não tinha nem peru lá em Israel, né? O peru é coisa aqui do hemisfério sul. Celebra com alegria, celebra com liberdade, mas acima de tudo, celebre que você está com o seu coração consolado, que você está unido com a sua família em amor, e que você entende as coisas como elas são e não como elas aparentam. E isso vai te tornar capaz de alcançar o mistério de Cristo escondido em Deus. Glória ao nome de Jesus. Tem a turminha aqui da ceia, chamar o povo aqui.